Vocês estão me ouvindo bem? Só para eu ter um retorno, um feedback. Tá tranquilo de ouvir? Ótimo. Show, valeu. E aí, e até trazendo a ideia, tipo, da gente estar falando um pouco de ser o último e tudo, a gente estava trocando uma ideia com o Arthur, que inclusive já fez parte do nosso time e tudo, e a gente decidiu fazer um meetup não só para contribuir com a comunidade, mas ser uma troca entre empresas também. Então, a gente escolheu um tema que para a gente é legal trabalhar e que a gente quer estar sempre aprofundando e tudo, que é a parte de teste, tudo que o Arthur vai estar trazendo para a gente um pouco do que eles estão trabalhando. E a gente está trabalhando com e eles estão começando a trabalhar com a ferramenta do Next. Falei certo? Acho que é isso mesmo. E a gente também está usando isso e a gente decidiu fazer esse momento de troca entre as empresas, mas também envolvendo todos vocês, para que vocês também tivessem a oportunidade de estar trocando e tudo. E aí eu queria apresentar para vocês um pouco também da Nata, para quem ainda não conhece. A gente é uma empresa que a gente preza pela excelência na criação dos produtos de software, tornando nossos produtos desafio dos clientes nossos e potencializando as aptidões dos colaboradores. O que isso significa, né? A gente está sempre buscando realizar tudo que a gente faz com essa excelência e abraçar, de fato, não só, tipo, entregar um software, entregar um serviço e tudo, mas tentar resolver e gerar valor para o cliente de uma forma eficiente e efetiva, né? A gente está no mercado há 3 anos, nós somos uma empresa nova, assim, mas ao longo desses 3 anos a gente cresceu muito, a gente aprendeu muito e a gente tem feito e buscado isso cada vez com mais força de estar trazendo para os clientes de crescer gerando qualidade, mas sem abrir mão, tipo, de gerando valor sem abrir mão da qualidade, ao mesmo tempo que meio que a gente vive o dilema do que a galera fala, né? Tipo assim, é o prazo com a pressão, com a qualidade, mas a gente não deixa que isso nos afete, a gente estrutura isso de forma que tanto as pessoas que estão dentro da Nata hoje, quanto os clientes e os envolvidos consigam ter um equilíbrio com os pontos, né? Então, a nossa missão passa muito por isso. E a gente faz isso baseado em alguns valores, em alguns pontos que eu acho que é importante a gente estar trazendo, que é um dos motivos pelos quais a gente faz meetup, e por isso que a gente está aqui contribuindo com a comunidade toda. Isso passa muito pela questão do espírito jovem, da gente estar sempre curioso, buscando novos conhecimentos, de estar questionando e querendo aprender tudo, essa vontade de estar aprendendo e entendendo o que tem de novo no mercado, né? Ao mesmo tempo que isso junta com a questão da excelência, da gente estar querendo sempre estar gerando mais valor, contribuindo, pensando em quais são os riscos do futuro, o que a gente pode evitar, errar e também ao mesmo tempo já estar melhorando para os próximos passos, não só para ver o que a gente errou para estar melhorando, mas para ver o que a gente já pode estar antecipando disso. A questão da gente fazer isso junto, porque a gente entende que a gente passa por tudo isso e essa contribuição, não só de dentro da Nata, né, mas contribuindo e colaborando com todos vocês aqui, a gente sabe que a gente fica mais forte, que a gente consegue gerar, fazer coisas muito mais doidas, tipo, e sem transparência a gente não consegue também chegar a lugar nenhum, né? A gente sempre vai estar esbarrando. Então, a transparência também é um ponto que está com a gente o tempo inteiro. Então, a transparência, a gente está sempre comunicando para que isso gere também um ambiente de confiança para que todo mundo consiga estar construindo junto. Então, isso envolve muito... a gente tem aqui dentro isso muito forte, a questão de feedbacks e tudo. E, galera, fiquem super à vontade para usar isso aqui também na talk, nos eventos e tudo, com muita maturidade, né? Tipo, que é respeitando o outro, sabendo também a forma de colocar para a gente não deixar que o outro também aprenda e tudo, mas coloquem, gente, dá feedback, se não tiver legal, se vocês estiverem com dúvida, manda aí no chat, aproveita que a questão da gente estar fazendo um evento remoto, a gente tem um chat para a gente estar trocando, assim, então usem isso para a gente estar construindo esse evento de forma conjunta. A gente tem o Matheus, que é da Nata, o Arthur Bani, que é do Estúdio Sol. Eles vão estar conduzindo para a gente essa discussão e trazendo um pouco do conhecimento deles, mas é uma construção nossa, então quem tiver coisa para trocar também fiquem à vontade para estar colocando, contribuindo. Eu estou vendo que eles estão concordando, então eles estão apoiando o que eu estou falando, né? Então,
E isso, tipo, e até explicando um pouco, por isso que a gente faz um pouco dessa questão do meetup, da gente juntar e trocar, porque tem muito a ver com o que a gente acredita enquanto empresa também, né? E enquanto pessoas dessa empresa, mas enquanto empresa também. E aí eu queria passar só para deixar um recadinho. A gente inaugurou essa semana o NH Community, que a gente estreou no mês de outubro com algumas ações para o Hacktoberfest. E a gente entendeu que a troca é muito legal. Tipo, o evento do Hacktoberfest no sábado, as trocas que a gente teve, foi muito rico. E a gente queria trazer isso para o dia a dia. A gente tem alguns grupos internos nossos de troca de conhecimento e a gente decidiu expandir um pouco mais. E aí fica o convite para quem quiser. Eu vou mandar para vocês o link, que o canal é no Discord, tá? Deixa eu copiar aqui. O canal é no Discord. Tem grupos para a gente discutir sobre JavaScript, sobre Python, sobre questões open source, CSS. Tem um canal que a gente criou pensando muito em situações em que a gente precisa de ajuda, então é uma construção conjunta. Quem tiver coisa legal para contribuir, para colocar lá, fica à vontade. Tem algumas regras, mas as regras tem muito mais ponto para poder manter o respeito e a gente construir isso de uma forma saudável do que como forma de limitar vocês. Então fica o convite. E, e é isso aí. Vamos ver vocês todos juntos. E bom evento para todos. Conto com você. E aproveitem, tirem as dúvidas. E é isso aí, galera. Bem-vinda. A gente vai começar com. Valeu, Márcio. Valeu. Só um ponto, acho que é importante a gente avisar, né, para a galera, esse evento está sendo gravado, a gente vai colocar o link no Discord depois, para quem tiver interesse. E é isso, só para vocês entenderem a ordem, a gente vai começar com a talk do Matheus, e depois a gente vai para do Bunny, o Arthur, tipo, para os íntimos do Bunny, né? E no final a gente vai ter um momento também de discussão, tá bom? Eu esqueci de falar desse pedaço. Mas é isso aí. Ok, vou começar aqui. Deixa eu mostrar minha tela. Estão vendo? Sim, rolou aqui. Direitinho. Ou tem esse link aí que eu abri aqui de perguntas, se vocês quiserem mandar. Eu vou falar um pouco do Next.js, né? O seu próximo framework aí. Título do Jonathan. O cara é um gênio para criar título. Eu me chamo Matheus, né? Sou desenvolvedor aqui na Nata House. Eu sou de Ilhéus, na Bahia. Sou formado em ciência da computação e aspirante a cozinheiro aí. Se quiserem ajuda na cozinha, pode chamar. Eu vou falar um pouco aqui sobre o Next.js. É uma ferramenta que eu já mexi um pouco um tempo atrás e eu tô reaprendendo ela agora. O Next é eles chamam, né, o framework React para você usar em produção, segundo o site deles. Ele é desenvolvido e mantido pela Vercel, que há um pouco tempo atrás se chamava Zite, ou Zite. E o foco do Next é a renderização estática de sites e server-side rendering. E uma das features principais dele agora que você consegue usar isso de forma híbrida. Você consegue ter uma página que é gerada estaticamente e servida na hora ali também. Eu vou explicar mais pra frente um pouco. Ela tem um suporte quase nativo ali para TypeScript também, você tem que seguir alguns passos. E você consegue fazer um prefetch de algumas rotas antes dela ser em tempo de build do seu projeto. Aí eu dei um foco ali especial, né, na renderização estática, né, que é o foco do Next e é o que a gente vai focar hoje aqui. Estática e server-side.
Antes disso, eu vou falar um pouco dos tipos de renderização que tem. O mais comum, utilizando o React, né? O mais comum é o client-side, né? Quando você está criando um site com o React, é o que vai acontecer. Ele criado no client-side, ele não tem a pré-renderização. O usuário, quando faz a requisição, ele recebe o HTML e os outros artefatos, como o JavaScript e o CSS que ele precisa. E todo o site é montado ali na hora, é, utilizando o processamento do próprio computador do cliente ali do próprio browser. O server-side, já por outro lado, ele usa a pré-renderização, que quando a pessoa faz a requisição, ela já retorna com alguma coisa na tela da pessoa, um HTML, e isso pode ser, e depois que ele carrega o JavaScript, faz o download de todo o JavaScript e processa, o site fica interativo e tal, e você consegue atingir novas features, né, ou novas funcionalidades. E dentro da pré-renderização existe tipo dois tipos principais, né? Que são que é a geração estática do site, que ela é feita em tempo de build, né? Que quando você terminou ali de escrever e vai mandar para a produção, nesse comando de build ele gera as páginas. E quando a pessoa fizer a requisição para a sua aplicação, ela vai direto nessa página já 100% pronta e retorna para o navegador da pessoa. Ela é boa porque você consegue fazer uso de CDN, né, bem com ela, de delivery de conteúdo, e já que ela tá tudo ali, né, e ela é sempre, eles recomendam você tentar utilizar ela ao máximo, sempre que você puder, e você só não vai utilizar se você fizer a pergunta, ou se você se perguntar aí, tipo, essa página eu posso ter ela pronta antes de eu saber o que a pessoa vai pedir. Por exemplo, uma landing page de um site, ela sempre vai ser do mesmo jeito, né? Não vai mudar de acordo com a requisição. Então você já pode deixar ela pronta ali, aí ela vai bater no CDN, o arquivo ali às vezes já até tá cacheado ali, aquela requisição, e não vai nem chegar no seu servidor, né? E que é a renderização no server-side, no server-side rendering, que esse HTML ele é gerado a cada requisição que você faz, né? Você, a pessoa faz essa requisição, ela bate no servidor que você está hospedando e a sua aplicação gera aquela página que aquele usuário tem que ver e retorna para ele. E isso vai acontecer em todas as requisições. Agora eu vou dar um enfoque maior em cada uma desses tipos de pré-renderização, com o contexto do Next, né? Nele a gente tem a geração estática, a gente pode fazer de duas maneiras, que é o sem dados, né? Que você tem uma página que você não precisa de nenhum dado que não está contido naquela página, tipo um texto, você precisa buscar em algum outro site e tal. Você consegue fazer isso sem nenhum dados. E na hora que você builda, ele pega aquele seu código React e transforma em um código HTML simples que a pessoa vai usar. Esse aqui eu continuo, não sei se foi o melhor exemplo que eu peguei, mas é um site feito em Next que a gente criou aqui dentro, que é um boilerplate para a gente poder utilizar, tipo, demonstrar as features, né, do Next. E sempre que você faz a requisição ali, ele sempre vem aquela página idêntica e não precisa executar nada no lado do navegador. E tem a geração de estática com dados, que você consegue, em tempo de build, você determina na própria sintaxe do Next, que eu vou mostrar daqui a pouco também, quais dados você quer passar para aquele componente, quais propriedades você quer passar para aquele componente, que podem ser o exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o usuário do GitHub.
a gente consegue deixar pré-definido alguns usuários para que ele sempre acesse, sempre que você acessar aquele usuário, aquela página já está pronta. Ela já foi gerada em tempo de build e você pode usar isso, por exemplo, num blog, sei lá, você está fazendo um blog utilizando arquivos .md, aí você subiu aquele blog, aquele arquivo no seu repositório, ele vai rodar o build e gerar uma página para aquele arquivo específico. Você consegue fazer isso utilizando e você não vai precisar ter o trabalho de renderizar toda hora no seu site, nem ou no seu servidor, nem no lado do cliente. É que tem um exemplo desse aqui que mostra uma lista dos repositórios que tem na organização da Nata House, né? Que ele, quando a gente rodou o build, deu deploy, ele já buscou todos esses repositórios e criou já tinha pré-renderizado toda essa página com toda essa lista de repositórios. Agora eu vou passar para o server-side rendering. O server-side rendering é quando você faz a requisição, o usuário faz a requisição e ela bate no servidor e o servidor monta aquela página para você. Aqui tem, por exemplo, o da Nata House, o que a gente pegou os dados do GitHub da Nata House também. Sempre que a gente faz essa requisição nessa página, a gente busca esses dados e transforma e devolve para o usuário. Só que com o Next.js também a gente consegue fazer uma mistura de botar, como é chamado, de fallback. Eu vou mostrar em mais detalhes daqui a pouco. Você consegue, quando a pessoa acessar essa página e você não tem ela pronta lá no seu servidor, é, ele busca aquele dado no client-side. Ele faz a requisição ali para o GitHub da vida, nesse exemplo, e monta ali na hora esse site. Aí aqui tem um exemplo ali que eu peguei a mesma página e botei um outro usuário ali do GitHub. Ele não tinha esse dado lá. Ele fez a requisição aqui, como dá para ver ali na abinha de network. E ele preencheu aquela tela. Isso aqui é mais para falar um pouco de tipo, é, tem as diferenças, né, no quesito do server-side render e do CRA. Cada um tem seu uso, né? E como que fala? O CRA, você usar o Next da vida, você não vai solucionar todos os seus problemas, por exemplo, de SEO. Até porque hoje em dia o próprio Google já tem algumas opções de. Ele busca o seu JavaScript e ele consegue gerar o seu site ali, mesmo que o seu site seja totalmente client-side, que aí já dá uma melhora no SEO, só que você tem algumas outras limitações, como por exemplo de geração de previews de link, etc. E você tem algumas opções, né, de utilizando, por exemplo, o React Snap. Fala aí, se quiserem depois fala com o Felipe aí, que ele manja aí, tá tentando manter o projeto. E tem outras opções também, por exemplo, o Gatsby, que a gente consegue usar com geração de site estático. Aqui eu vou mostrar um exemplo de um site que eu tinha feito que ele usava o React puro, que a gente consegue ver ali, isso aí é o Lighthouse, né, do Google. Ele tem algumas informações ali, por exemplo, de performance e de SEO. A performance tá os dois bem moderados ali, né? E aqui tem, tipo, quando eu refiz agora utilizando o Next, que o SEO não mudou nada, porque eu não mexi em nada no SEO. Só que a performance, por conta de eu conseguir ter essa página pré-renderizada, eu consigo ter uma que eles chamam ali que é First Byte to Render, que é uma métrica que eles usam para gerar esse tipo de performance, né, esse dado de performance, que é o tempo da sua requisição até ele começar a renderizar algo na tela. E no server-side render, como sempre a requisição sempre retorna com alguma coisa, sempre vai ser mais rápido nisso.
Aqui tem algumas referências que foi basicamente a documentação do Next. E agora eu vou mostrar um pouco se alguém tiver alguma pergunta também, né? Mas eu vou mostrar agora um pouco do código aqui mesmo, que eu preparei um código. É, Rapidinho, pá. Deixa eu só jogar a tela aqui pra mim antes. Ok. Aqui a gente tem um projeto, né, rodando em Next, foi feito com Next.js. E ele tem a propriedade que você já consegue deixar as páginas. Ele já tem um esquema de rota dele próprio, que todas as páginas que você cria dentro dessa pasta Pages, gera uma rota que você consegue acessar, né? E aí aqui eu preparei alguns exemplos. Deixa eu colocar para rodar aqui o servidor. E mostrando os tipos de páginas que são renderizadas, né, no Next. Deixa eu mostrar aqui. O meu computador tá devagar aqui, hein? O torrent. Beleza. Aqui a gente tem uma página aqui que é tipo, você olha essa página, é uma página, um código React normal, né? Que a gente fez. E por padrão, Next ele já trata as páginas como server-side, né? Como ela é gerada estaticamente. Todas as páginas por padrão, se você não fizer nada para tratar isso. Aumentar a fonte do aqui. E tá bom, Arthur? Boa, beleza. E ela funciona assim. Aí aqui tem também. Isso aqui você consegue ver, né? Que ele vai seguindo as pastas aqui, o esquema de pasta nessa pages. Aí eu boto o meetup, ele cai aqui nessa pasta meetup no index, né? E renderiza esse index. E ele também tem, eu esqueci o nome dessa feature, não lembro se é Dynamic Routing, que você consegue colocar esse square brackets, esses colchetes aqui, e colocar um parâmetro dentro e você usa como parte da rota aqui, como um parâmetro da rota, como se você estivesse numa página normal. Aí nisso aqui eu preparei Arthur é o mestre mesmo aí. Aí eu preparei 3 páginas aqui. Tem primeiro uma gerada estaticamente. Eu vou mostrar o código aqui antes. Como que funciona isso no Next, né? A gente cria aqui primeiro um componente normal, um componente React normal aqui. E para a gente dizer que ela é estática, ou você não coloca nada e você não tem a possibilidade de usar nenhum dado aqui. Mas você também consegue fazer isso aqui que é a página estática com dados, que quando você adiciona exporta na mesma página essa função que é getStaticProps, você consegue trabalhar aqui, que ela é uma função assíncrona e ela, em tempo de build, ela vai pegar esses dados aqui e vai trabalhar com ele. E para você deixar algumas dessas. Aqui ele pega o parâmetro, né? Que vai ser o username, que eu boto aqui no barra. Você consegue definir aqui algumas rotas que vão ser geradas em tempo de build mesmo, né? Com os dados que ele vai pegar em tempo de build, você precisa também usar esse getStaticPaths. E nele você basicamente vai passar uma array de paths, né, de caminhos,
e todos esses caminhos vão gerar esse tipo de, vão passar por esse get static props e gerar o nosso componente, né? Aí aqui, por exemplo, eu fiz um exemplo aqui do GitHub, que a gente tem aqui um fetch, que a gente pega a API de usuários lá do GitHub, pega o username, e nesse get static props aqui, a gente pega o parâmetro que a gente vai digitar aqui, ó, Arthur 322, e em tempo de build ele cria essa página aqui passando essas props aqui que você definiu aqui dentro para o seu componente, para sua página, na verdade, né? Aí tipo aqui user, ele vai mandar aqui user. Aí aqui nesse caso do Arthur, eu acho que eu vou mostrar aqui também o network. Quando a gente vê aqui, tipo, ele retornou aqui só a nossa página, né, normal. Não chegou a fazer nenhuma requisição. E isso aqui eu podia colocar alguma outra coisa aqui, né? Porque é o mesmo, o mesmo nome que está aqui. Mas é, em tempo de build aqui, que no caso quando eu rodei, ele já tem esse dado aqui do Arthur e do Jonathan salvos aqui na nossa aplicação. Aí uma outra propriedade do Next aqui também, que é esse esquema aqui de fallback. Que sempre que você utiliza, você tem que definir ele ou true ou false. Eu vou botar aqui false agora. E eu vou tentar acessar um usuário aqui que não está nesse array aqui é, teve o fetch anteriormente, né? Aí nesse caso, com o fallback false, ele vai dar um 404 aqui porque essa página não existe e porque ela não está mapeada aqui no static paths. E no momento que eu mudo isso aqui para true, é, sempre que ele tentar acessar a rota e ele não tiver nesse path, ele vai executar esse get static props aqui no tempo da request no lado do servidor e vai pegar esses dados para a gente. Aqui, por exemplo, ele pegou aqui, fez uma requisição para o GitHub e buscou os dados do meu usuário. E isso, você tem essa propriedade aqui, no Routes você tem esse isFallback que você consegue com isso tratar na sua página esse caso de fallback que você está usando no fallback, se você está tendo que buscar os dados novamente. Aí é assim que funciona, acho bem da hora isso aqui, essa feature aqui bem doida. Também tem aqui, a gente tem o server-side render, 100% server-side render, que nesse caso é parecido com aquele get static props, a gente tem esse get server side props, que sempre que ele bater nessa página aqui, ele vai rodar isso aqui antes de devolver a resposta pro cliente. E aqui eu fiz esse SSR aqui, eu passar aqui um usuário, você vai ver que ele não vai fazer nenhuma requisição externa, porque essa requisição foi feita do lado do servidor antes de retornar essa página renderizada, né? E você consegue fazer tipo qualquer coisa com isso aqui e vai seguindo aqui passando props, etc. para essa página. Essa aqui é bem padrãozinho. E a gente tem também quando a gente precisa de algum dado que vai ser que a gente vai buscar na hora no lado do cliente, né? A gente tem alguma página ali, alguma parte do site que a gente consegue, que vai ser sempre a mesma, que aqui nesse caso eu coloquei isso aqui já veio comigo, que aí que vai vir do servidor já no HTML base dele. E eu estou buscando aqui, dando fetch aqui dentro da própria página. Na hora que eu renderizar a página, eu vou lá e busco no GitHub esse usuário. Eu estou usando aqui também essa biblioteca aqui, que é da Vercel também, que chama SWR, que você consegue, que ela por padrão tem um esquema que ela cacheia as requisições e você consegue fazer isso e botar também um esquema de revalidação do cache de tempo em tempo
e ele fica rodando no background sem o seu usuário perceber. Que eu coloquei como client-side rendering. Aí você vai ver que quando ela vier, a resposta ela já vai estar aqui. Isso já veio comigo. Deixa meu computador aí. Ele fica carregando ali, faz a requisição ao GitHub na mesma hora e renderiza o que a gente precisa aqui, né? E é basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida aí? Não sei se foi muito boa aí, primeiro meetup. E isso aí, valeu. Você tá olhando aquele link das perguntas lá? Vou olhar agora, deixa eu abrir aqui. Se tem alguma coisa. Onde que foi parar, velho? Onde que tá o link da pergunta? Deixa eu ver se eu apertar aqui em apresentar. Deixa eu ver, visão do apresentador. Foi o Chrome aqui, velho. Eu deixei um tempo sem mexer na tela, fechou. Ixi. Será que eu perdi tudo? Mandei aí no chat, mano. Se quiser pegar de lá. Tem duas perguntas, eu consigo. Matheus. Você quer que lê para você? Pode ser, pode ser. Espera que agora Eu eu vou perdi parar o... de compartilhar a tela aqui que o computador vai explodir. Ok, pergunta. Eu consegui ver aqui. O que é CRA, né? Verdade, eu falei. CRA é como que chama? É o Create React App. É uma biblioteca, mas que ele serve para é como se fosse um projeto montado ali já anteriormente para você, que você roda Create React App e ele cria um projeto para você. Mas basicamente o que eu queria dizer com CRA, né? Talvez eu tenha colocado o nome errado ali. Que era o client-side rendering, né? Porque o CRA ele usa o React puro ali, na forma mais limpa dele ali, e ele é sempre renderizado no lado do cliente. A pergunta foi do Rander Gabriel. Mais alguma? Ficou de boa para você? Ah, ficou claro, né? Valeu. Arthur Urbani, vocês usam o Vercel no projeto para hospedar ou usam outros serviços? Eu não entendi muito bem como funciona a parada de revalidate do Next. Então, o Vercel, acho que o boilerplate está hospedado na Vercel, né? É, Agora não tá mais, não, não tá porque mais. é pago. A gente hospedou lá pelo período que foi gratuito. Foi muito bom enquanto durou, inclusive. Tipo assim, dá pra passar um pouco bem boa de mexer. Eu tava vendo que tem um esquema que no gratuito ele tem um limite de 12 rotas como que fala? De servida pelo lado do servidor, né? E eu tava vendo também que a biblioteca que você usa por padrão lá se você estiver usando o Redux, por exemplo, é, ela adiciona essa propriedade do get server-side props, que aí torna todas as suas rotas renderizadas pelo lado do servidor, o que acaba aumentando a quantidade de rotas gigantescas se você tiver muita página, né? Aí você fica sem ela. E o rolê do Revalidate ali, é o que eu falei do SWR, eu não lembro. Se é isso que você tá perguntando. Não, você não chegou a mencionar, não, mas é tipo que lá no GetStaticPath, no Pro, você pode mencionar o Revalidate, né, pra ele Ah, boto fé. atualizar a página X tempo. Eu não cheguei a olhar muito bem isso aí, não. Alguém aí que manja aí? Igor que mexeu aí bastante o Arthur aí, sabe dizer? O Revalidate que você está falando é quando ele está puxando as próprias e fica Não. recarregando, né? É o do Tipo, porque GetStatic Prop, né? porque Tipo, pelo que eu entendi, velho, quando você tá definindo o GetStaticProps lá, você tem a opção de definir tipo um tempo pra ele meio que rebuildar a página de tempo em tempo. E aí, eu não sei como que isso funciona na prática, porque eu imagino que na Vercel tudo seja lindo, né? Você deve. só coloca lá e eles cuidam de tudo, mas para quem for configurar para na mão, não sei se tiver que fazer isso já.
A gente fez na mão, eu e o Arthur, na época que a gente estava fazendo os templates, aí meio que você tem que fazer um mini back-end para poder rodar o Next. Não é nada muito complicado, saca? Só que você tem que estar. As dependências do projeto tem que estar sempre linkado com as dependências do back-end. Tipo assim, se tem isso no Next, tem que ter no back-end, saca? Para poder conseguir rodar. Pelo que eu tô vendo aqui, E parece bem simples. esse revalidation, ele, tipo assim, como é que ele funciona? Ele sempre fica checando a cada tanto segundo que você pede para ver se mudou alguma propriedade, sei lá, da API que você está puxando. Aí, se mudou, ele vai regerar tudo e a próxima pessoa que entrar já vai espalhar para todo o CDN que você usa e todo mundo vai ter a mesma página, saca? Eu abri aqui, ó, é bem de boa, né? Vercels. Não, os caras são brabos. Você no get static prop, você quando retorna as propriedades, você passa uma opção revalidate e o número de segundos que ele vai ficar revalidando, né? O seu servidor vai revalidar aquela informação. Pois é, tem que ficar a aplicação do Node rodando 100% do tempo lá, né? No back-end. Sim, Se não colocar na versão, é 100%. Bota fé, valeu. Quando a gente trabalhou com essas aplicações, a gente teve experiência subindo tanto no Firebase mesmo, né? Então, usando functions para poder servir a aplicação, ajudamos alguns clientes nossos a tipo, só subir um Docker e fazer tipo, o Express na mão também, junto com a aplicação. E na AWS também, a gente chegou a fazer algumas coisas usando a Lambda Edge para poder servir a aplicação também, que foi interessante. Mas, assim, eu confesso que tipo, teve muita coisa a partir do momento que vai ficando um pouco mais complexa a aplicação, né? Você tem que sair do básico. Eu acho que, assim, dá para você encontrar um bocado de dificuldades ali se você não estiver usando a Vercel mesmo, que, como você falou, já cuida de tudo, né? Tipo assim, eles já têm uma infraestrutura otimizada para isso e tal. Então, assim, é muito transparente a configuração, pelo que eu vejo na Vercel, mas realmente eu acho que para atingir, tipo assim, o máximo do máximo da performance nessas outras plataformas é bem importante você conhecer bem ali, né, como que cada uma funciona para você saber como que o negócio vai interagir ali, né, inclusive de como que funciona o próprio Next mesmo, né, tipo, como que funciona o próprio servidor do Next, né, mas, assim, principalmente para escalas menores, foi razoavelmente tranquilo subir tudo, desde que você tenha em mente a diferença, né, do que você está fazendo ali em termos de server-side render, né? Então você tem consciência de que você precisa estar gerenciando um servidor também, né? Não é só você subir um arquivo na CDN, né? Uhum. Mas foi interessante. Doido. Valeu. Deixa eu ver, pergunta do Igor aqui. Por exemplo, se tivermos uma sidebar que é única para a aplicação toda, no CRA temos como colocar como children as sub-rotas. Já no Next é possível fazer isso, visto que as rotas dele é baseada em arquivo e não tem como fazer uma rota ter um sidebar. E como filho, então eu entendi basicamente, né? Tipo, você quer ter um componente pai para umas rotas de baixo. É algo também que eu não mostrei ali, mas você consegue colocar em cada página sua um arquivo chamado underline app.js, né? Que todos os arquivos que tiverem naquela pasta vão herdar o que está ali dentro. Aí você consegue colocar, por exemplo, a tag de head, de cabeçalho, né? E estilo, outras coisas que você quiser. Ok, show. Então eu posso ter aquela underline app para cada subpasta, não é só um tipo. Deixa eu mostrar aqui uma parada que eu fiz utilizando isso. Aqui. Ok. Nesse projeto aqui eu fiz algo assim, utilizando ele, que eu fiz um esquema de colocar um alert provider aqui nesse underline app. Aí eu consigo utilizar de qualquer página sem eu precisar configurar de novo, né? Aí nisso ele recebe esse underline app, o componente, né? Que vai ser a página que vai ser renderizada ali nele. E as propriedades que essa página está usando, né? Que vem daquele get static props, por exemplo. Mas é aí que entra o pulo do gato, velho. Aí se você tiver uma landing page, essa landing page vai passar por esse app. Aí ela vai acabar tendo a sidebar. Sim.
Aí vai ter que tratar de caso em caso, né? Entendi. Porque minha dúvida era mais isso mesmo, se tinha como ou não. Porque se tivesse como colocar um traço o app aí dentro de cada subpasta, seria doido demais, velho. Tipo, Você você pode utilizar, por exemplo, tipo, você tem uma página específica, você usa o Next Router e você consegue pegar qual a página que você tá, sabe? E Aí você faz um if e tira o sidebar. pode ser algo assim também. De boa, então. Era o jeito que eu tava pensando em fazer. Que eu pensei que poderia ser feito, né? Não o que eu tava pensando. Não, ia ser bom demais se pudesse. Ia ser bom demais pra ter verdade. Acho que se eu pudesse acrescentar uma coisa aqui, galerinha. Boa noite aí primeiro, né? Boa noite. Conversinha. E aí, beleza, velho? Seria só a importância também do arquivo de document que o Next tem, que normalmente o Next ele ignora a definição de documento, as marcações de documento. Então o head e o body, eles são ignorados ao passar por esse app. E você tem esse arquivo de document que é executado lá no servidor, que é um dos principais arquivos responsáveis e onde você tem uma maior preocupação quando você está lidando com SEO, que é onde você vai conseguir setar as suas tags ODs e além de ter HTML semântico, etc., nas páginas mesmo, mas esse é um arquivo muito importante e responsável por isso, né? E além disso, é bom entender as diferenças que existem do CSR, SSR, SSG em questão de deploy também, porque um ele vai necessitar de server, um ele vai ter suporte para SPA, mas ele vai ter o deploy estático, às vezes o build vai ser maior, o bundle vai ser maior, então cada um tem as suas vantagens e desvantagens. É importante muito bem você se preocupar com o problema que você quer resolver para descobrir o que você vai precisar usar. E não simplesmente, gostei de usar SSR aqui, vou colocar, porque você vai precisar de um server para hostar ele, então não é simplesmente sair usando assim, sendo que se fosse uma página estática, com SPA, você poderia colocar no S3, você poderia usar um CloudFront, então são coisas a se preocupar também. Acho que é isso, eu queria acrescentar isso aí nesses conceitos. Cabuloso, valeu, mano. Boa demais. Muito massa, muito massa. E com certeza absoluta é importante ter essa noção da ferramenta que você está usando para resolver o problema, né? Tipo, porque principalmente para quem está acostumado a trabalhar com CRA puro, né? O tipo de problema que aparece e essas coisas são meio novas, assim, né? Então, tipo assim, não é recomendável você pular para, tipo assim, do nada começar a utilizar. Né, para além da questão do que é mais apropriado para cada problema ou não, né? Mas assim, é uma decisão que precisa ser tomada com cuidado mesmo, né? Tipo, Sim. é muito importante. Mas é isso, mais alguma coisa aí, alguém? Quer acrescentar? A gente pode... Alguém quer comentar mais alguma coisa? Acho que não aí. Acho que já foi eu. Valeu. Manda brasa. Valeu demais, Matheus. Valeu. Arrasou. Valeu, mano. Mandou bem demais. Bruxo. Então, galera, acho que agora sou eu, né? Deixa eu só arrumar a questão das minhas janelas aqui. Eu fiz um esquema pra conseguir ler o chat também, porque eu não coloquei pergunta igual o Matheus, eu vou ler o chat mesmo de vocês. Não fui tão à frente assim no pensamento. Ué, no Presentation, velho, você abre o modo apresentador, tem um negocinho ali. Que loucura, velho. É que eu não sou acostumado a fazer talk online, velho. Tô desacostumado com essas paradas. Tem tipo uma tab anotação e um outro de perguntas, alguma coisa assim. Doido. Mas agora que eu já montei todo o esquema com o monitor do meu lado pra conseguir ver aqui no chat, eu vou usar o chat. Aí quem quiser mandar pergunta aí vai mandando. Deixa eu mostrar a tela pra vocês. Tá todo mundo vendo direitinho aí? Sim, sim. Show. Então, galera, boa noite. Primeiro agradecer o Matheus aí pela toque doida. Foi muito bom essa ideia que a Gadanata veio pra gente trocar experiências, porque a gente também está passando por um momento, que nem a Márcia falou, né, de estudar sobre o Next, de considerar ele, a fazer uma migração para ele. A gente tem um server-side hoje feito por nós mesmos, mas está estudando a migrar ele até para ser um pouco mais manutenível, né?
confiar na Vercel é bem tranquilo. E então, muito doida essa ideia. E aí, assim, a Data House está também começando tá melhorando os processos de teste. Eles também estão vindo falar um pouco sobre isso, de teste para eles e para vocês também. Espero que esteja todo mundo bem nesse período que está gigantesco já, né, de pandemia, todo mundo esteja se cuidando bem. E que nem eu dei ideia agora mais cedo, eu fiz um esqueminha aqui para ver o chat. Então, eu vou conseguir ler, então pode mandar na hora, eu não ligo de ser interrompido para falar, para perguntar, não, até gosto mais de quando a talk vira mais uma trocação de ideia do que teste, eu tô vendo, mano. Do que quando fica todo mundo só falando, só a pessoa falando desencadeado, e depois chega as perguntas, né? Senão até cansa de falar também. Então, antes de falar um pouco sobre teste, vamos naquele slide clássico ali de quem tá falando. O meu nome é Arthur, que nem a Márcia deu spoiler, eu já trabalhei na Data House antes, daí eu conheço a galera. Hoje eu trabalho como front-end no Estúdio Sol, especificamente liderando o time de front POC MP3. Para quem não conhece o Estúdio Sol, nós somos uma empresa mineira que a gente é responsável por criar o Cifra Club, o POC MP3 e também o Letras, que hoje já anda com os seus próprios pés, é uma empresa separada há um tempo já, ping-pong. E essas são minhas redes aí, para quem quiser me encontrar. Todas as minhas redes são a mesma no GitHub, que é Arthur Ban. Só no Twitter que eu não consegui pegar ela. Então, quem quiser trocar ideia no Telegram, no Twitter, o que for, só não uso muito Instagram. Se me chamar no Instagram, é grande chance de tomar vácuo. Estou sempre aberto para ter um papo sobre tecnologia, não tecnologia, o que for. E também, quando for seguro, tomar uma breja, quem quiser também. E aproveitando o merchan aqui de todo mundo, a gente está com vaga no Estúdio Sol para desenvolver no time de front do Cifra Club. A gente procurou uma pessoa plena. É um time muito legal, com a tecnologia também muito boa. Eu estou aberto para quem quiser trocar ideia rapidão sobre o time, até encaminhar para a Bela, que é a gerente do time, para vocês trocarem mais ideia e ver se faz sentido. Trocar ideia e tocar breja rola também. E aí tá aí o QR Code para escanear rapidinho, senão o link é esse. Então, vamos trocar ideia de teste. Nessa palestra, galera, eu vou para um caminho um pouco diferente, assim, do Matheus, que ele mostrou, foi muita questão técnica e mostrar código e tal. Vai ser mais uma conversa sobre boas práticas, assim, e alguns desafios que a gente passou aqui esse ano. Esse ano aqui no nosso time a gente passou por um momento de melhorar mesmo a nossa vida de testes, como a gente via os testes, como a gente escrevia os testes. Então a gente passou por algumas poucas e boas, assim, que pode ser legal passar para frente para a Nata e para vocês também. Então, eu vou tentar abordar como escrever testes unitários e de integração que tragam segurança para a sua aplicação, que sejam resistentes a refactors, que é muito importante. E algumas coisinhas que a gente foi vendo por longo tempo que eu achei útil mencionar também. A primeira pergunta, o Pratsky, que mandou o coraçãozinho, que estava com a gente também, foi um grande precursor desse movimento. E aí, a primeira pergunta que eu gosto de fazer sempre é: por que quem escreve teste? Eu vejo que muitas vezes, e eu já pensei assim também, as pessoas acham que escrever teste é tipo uma obrigação chata, né, velho? Tipo, por que eu vou escrever teste? Vou gastar tempo escrevendo teste aqui no front. Escrever teste no front é chato, porque não é input-output igual um teste no back-end normal, né? Você tem que ficar testando as coisas na DOM, testar a usabilidade do usuário. Eu acredito que essa indagação, né, achar isso chato, pode vir muito de não entender o real valor que os testes bem escritos trazem para o nosso sistema, né? Que vai muito além de mostrar uma cobertura de teste alta, de aparecer 50 mil testes lá no seu terminal quando você roda o Jest. Porque, além de dar essa segurança, né, essa confiança na aplicação, que vai funcionar tudo certinho, melhor você pode também economizar tempo seu, porque o tempo ali que você está gastando para escrever um teste, que vai ser o quê? No máximo meia hora do seu tempo, talvez, dependendo da sua tarefa, pode ser mais, com certeza vai ser bem menor do que o tempo que você vai demorar para debugar essa tarefa, uma tarefa futura, para achar um bug nisso depois. E também, tipo, não é sobre quantidade, né, que eu falei, é melhor, eu prezo mais pela qualidade e quantidade. Tem uma frase muito legal do Ken Dodds, que é o criador da Testing Library, que eu gosto muito dela, sempre menciono ela para todo mundo, que é: quanto mais seus testes se assemelham à forma que seu software é usado, maior confiança ele pode te dar. Dá pra pegar muita viagem nessa frase, porque
principalmente no front-end, né? Porque a gente não testa, a gente pode testar funções separadas, né? De output e input, mas no 90% dos casos você vai testar um componente, clicar no componente, digitar no input, ver as validações aparecendo na tela. Aí, ó, descobriu 3 bugs só código de teste, é isso aí. E como que é a melhor forma que a gente pode semelhar nossos testes mais com a aplicação? A gente pode testar mais casos de uso, e não o código em si. Tipo, com o código em si eu quero dizer, tipo, pensar nas linhas de código, no detalhe de implementação do código. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é que cobertura de código é menor que cobertura de casos de uso. Mas em questão de confiança. Isso não é regra infinita, não é uma regra, uma bala de prata, né? É só a minha visão. Porque eu vejo que quando você cobre casos de uso, você tem mais segurança da aplicação no front-end, porque o usuário não está nem aí se como que essa variável chama. Se a variável com o nome exato está com valor tal. Ele quer clicar no seu botão e ver o modal aparecendo. Sacou? Então, é natural quando a gente está começando a escrever testes que... é natural quando a gente está começando a escrever testes, a gente gastar tempo procurando onde testar, assim, porque a gente não entende o que a gente vai testar, né? A gente não tem muita essa maldade. E a gente pode começar a ficar sendo forçado a testar detalhes de implementação, tipo, preço de uma classe, nome de variável que nem eu mencionei. E essas coisas, elas não são muito boas, porque elas tendem a trazer uns falsos positivos para a gente, porque a gente começa a ter que frequentemente mudar nossos testes quando a gente muda alguma coisa no código. E o que eu quero dizer com falso positivo? Eu tenho 2 exemplos aqui, que o primeiro é tipo assim, você tem um teste num componente que está lá focado muito em implementação, você está checando o estado do componente, pegando coisas pela classe, buscando elementos pela classe, checar o estado específico é uma coisa que o Enzyme permite, que também é um framework, é uma biblioteca de testes, e vai que você refatorar esse componente por algum motivo você, sei lá, velho, você mudou o nome desse estado. O teste não vai conseguir mais achar o estado e vai quebrar o teste. E isso não quer dizer que o componente está errado, que você não está cobrindo caso de uso. É um falso negativo. Você vai ter que ir lá mexer no teste, mas não é porque ele está realmente errado. E o mesmo vale do caminho contrário. Às vezes seu teste está focado em implementação tanto que tu mexe no componente ali, refatora ele todo, e chega no final, em produção, o teste passou, porque ele não está testando caso de uso, ele está testando essas coisas específicas assim, e o teste passou, e quando você chega lá, tá tudo quebrado, fraga. Isso é um falso positivo, você teve a falsa sensação que tá tudo certo. E uma escrita de teste que não se preocupa com detalhe de implementação, assim, no caso de uso de cada bloco que você vai testar, te dá segurança que você pode refatorar seu código sem preocupações. Fraga, quando você confia no seu teste e sabe que ele está cobrindo todo o caso que você está mexendo ali, você pode mexer no código à vontade, porque se a proposta está sendo cumprida, não importa se o nome do estado input, chama input text, chama banana, o comportamento que importa, porque para o usuário é isso que importa. E aí, tranquilo. Agora que a gente está tipo, mais ou menos alinhado na linha de pensamento que eu vou seguir daqui para frente, como que a gente escreve esses testes assim, né? Como que escreve testes pensando nisso? Uma coisa que ajudou muito a gente na Estudo Sol, no time de front do palco, a começar a fazer isso, foi aderir à Testing Library, que é uma biblioteca muito foda de testes. Ela é criada pelo Ken Dodds, que é o cara que eu citei ali atrás. Ele é um engenheiro de software que trabalhava no PayPal, e aí... Tá travando, galera? Não, tá não. Muito ou pouco? Tá de Pra mim boa? tá normal. Então, Mago, sua internet tá morrendo aí, cara. Aí... Ele é um cara cabuloso. Ele trabalhava com engenheiro de software no PayPal e ele meio que largou tudo para se dedicar só ao ensino de programação de software. E ele começou dando aula em cursos, assim, tipo no FrontMasters, que eu deixei o link aí. Para quem tiver conta de estudante no GitHub, é uma ótima você pedir lá, o GitHub te dá uma conta de 6 meses do FrontMasters, que são aulas animais, assim, muito boas mesmo, com a galera, com os high-tech aí, só a galera famosona da comunidade. E ele tem umas 3 ou 4 aulas lá, sendo 2 de teste, uma de JavaScript e uma de React. Muito legal vocês conferirem. E outro link aí é o site dele, que tem um blog que ele fala muito sobre teste, fala sobre React em performance, e algumas boas práticas, que também vale muito a pena conferir no Twitter dele também. E para quem conhece o Rodrigo Branas, ele mesmo pegar o Rodrigo Branas, mas eu acho o Rodrigo Branas mais cabuloso. De dedicar a ensinar as paradas. E aí um legal dessa biblioteca é que
a motivação dela é justamente isso que a gente está falando. O Kent, ele percebeu que os testes de front não estavam testando realmente o que devia ser testado, os casos de uso, como que o usuário está usando a sua aplicação. E aí ela meio que te força a... Te força não, te incentiva, né, porque você pode fazer do jeito errado, a fazer os testes dessa forma, como se fosse um usuário. E nisso, uma coisa muito legal é porque as queries dela, que eles recomendam, eles têm uma seção no site que é tipo as queries recomendadas para cada caso. E tipo assim, as listas de prioridade que você pode usar. Eles sempre recomendam primeiro você usar queries acessíveis, que usam da acessibilidade para achar seus componentes. Então, ele vai procurar por texto acessível, vai procurar por label, vai procurar pela role de um componente. Aí você pode especificar, tipo, role button e name, prosseguir, você pegar o componente certo. Isso é uma coisa muito legal dessa lib, porque à medida que a gente foi deixando o enzyme de lado e aderindo cada vez mais à testing library, ela foi meio que escancarando para a gente erros básicos de acessibilidade que a gente tinha. Por mais que a gente rodasse Lighthouse e visse um score alto de acessibilidade, tipo 97, por aí, a gente tinha essa sensação que estava tudo certo, né? E aí a gente escreveu um teste, tipo um exemplo que eu me senti muito imbecil quando eu fui fazer isso, fraga. Fiz um componente que ele tinha um botão, que o botão era só o ícone, ele não tinha um texto no botão, era só um íconezinho. E aí eu não botei label, não botei nada, então era só um ícone. E aí eu fui tentar pegar esse botão na testing library e não tinha como, porque se eu boto o get by role button, vai trazer um 5, porque tinha vários botões. Se eu fizer get all, vai dar um trabalho achar qual que é o certo. E o certo seria eu pegar get by role button e a label dele que eu não tinha. E essas pequenas coisas que a lib foi escancarando pra gente mesmo na nossa base de código foram aos poucos alinhando muito o nosso time em questão de preocupar com a acessibilidade mesmo nessas coisas que parecem pequenas, mas que para quem precisa disso faz muita diferença, sabe? E a gente foi evoluindo com um todo, à medida que a gente foi tomando mais conforto com essa lib, a gente foi nos code reviews lembrando de usar as queries certas, porque isso aí mostra que você pode estar dando vacilo de acessibilidade aqui e ali. E isso é muito mais para melhorar em questão essa qualidade do time em geral, nessa preocupação. E aí, todos os exemplos de código que eu vou usar daqui para frente, não são muitos, eu botei acho que são uns 2 exemplos, vão ser com as queries da testing library. Eu não vou ficar entrando a fundo na biblioteca em si, ajuda demais colocar regra no lint. Eu não abordei teste estático, eu não vou falar de teste estático aqui, mas tem o tipo de teste estático, que é tipo lint, a avaliação do TypeScript, que o Jonathan comentou ali, que é muito importante para você aprender a evitar erro humano, né? Esses erros, esses vacilos, você pode esquecer. É bom você lotar de lint para evitar o máximo você esquecer de alguma coisa. E aí eu não vou ficar muito indo a fundo da biblioteca, porque não vou mostrar tanto código, não vou ir a fundo, e eu acho que as queries delas são bem fáceis de assimilar o que está acontecendo, e eu vou tentando explicar também. Qualquer coisa vocês perguntam que tá de boa. E aí, conforme que a gente vai escrevendo nosso teste, vamos escrevendo mais teste, a gente pode começar a ver que talvez só teste unitário pode não ser suficiente. Pode começar a ficar meio difícil, assim, começa a ficar meio trabalhoso, muita coisa, como a gente vai crescendo, você não consegue testar direito. E aí, a gente começa a ver a necessidade de talvez não ter só testes unitários, mas também teste de integração. E aí, teste de integração, como o próprio nome diz, ele verifica essas partes do seu código se elas funcionam com harmonia. Então, você tem um componente lá que tem dentro dele mais 5 componentes separados, você começa a ver se vai tudo funcionar junto, né? E aí tem esse tweet do Guilherme, eu não vou tentar falar o sobrenome dele, que a gente está falando do Next, ele é o fundador da Zite, que hoje é a Vercel, né? Ele também criou o Socket.io, que é uma lib de JavaScript de WebSocket muito doida. Então ele é cabuloso. Ele tem esse tweet dele, que é muito doido, que é tipo assim, escreva testes, não muitos, mas a maioria de integração. E é outra frase, dá pra gente pegar muita viagem nela, né? Porque entra muito nisso que a gente tá comentando, né? Tipo, não importa, na prática, se você tem um componente A e dentro dele tem um componente B. E aí o componente B, você testou ele unitariamente, está tudo tranquilo. E aí o componente B, ele tem próprio C e próprio D no componente A. Só que por algum motivo, tipo assim, tem uma própria E que ela é obrigatória. E você não está usando lint, você não está usando TypeScript, e aí você esqueceu de botar a prop, e ele vai quebrar a sua página. E seu teste não pegou isso.
porque você tá testando só o componente B unitariamente. Isso é um exemplo bem simples, né? E aí, quem testa integração, você vai começando a ver como as coisas funcionam em harmonia, se tá tudo funcionando junto. E aí tem um GIF muito legal que mostra isso, que é esse do guarda-chuva que eu coloquei. Que ele espera que o guarda-chuva abra e passou o teste. Mas, tipo assim, ele abriu. Só que ele se fudeu todo depois ali. E aí, isso é muito doido. E aí, conforme a gente vai escrevendo teste de integração, vou um slide a mais aqui. Conforme a gente vai escrevendo teste de integração, a gente vai percebendo que às vezes a gente não precisa nem testar todos os componentes de forma unitária. Muitas vezes você vai escrever um teste de integração ali que vai pegar o caso de uso daquele componente que você estava colocando ali. E aí pode ser que ele não precise mais de um teste unitário, porque esse teste de integração já está prevendo o caso de uso dele. Isso é muito legal. E aí eu trouxe um exemplo de um teste rapidinho aqui, que foi escrito no Jest com a Testing Library, como eu falei, de um fluxo de avaliação. A letra tá pequena, você consegue ver direitinho? Senão eu tento dar um zoom aqui ao vivo. Tá bem pequeno, mano. Não, eu imaginei que ia ficar, mano. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou dar um mega... Acho que vai dar pra dar um zoom aqui, ó. E aí a gente vai começar a ver ela por aqui. Aí, ó, agora vai ficar de boa. Agora ficou bom, mano. Melhorou? Aí eu vou descer nela depois. E, tipo assim, basicamente, a gente vai ter dois casos nesse teste aqui. É um fluxo de avaliação normal. Ô, Betão, eu vou ler linha por linha, pode deixar. A gente tem um fluxo de avaliação normal que ele tem 3 passos nesse exemplo que eu fiz pra gente. No primeiro passo, ele bota a nota. No segundo passo, caso a nota não seja máxima, ele vai ter que falar o que pode melhorar. Se ele der nota, aí depois vai para o passo final. Se ele botar a nota máxima, ele vai para o passo final. Isso esse fluxo existe para a gente, só que ele é um pouco mais complexo, tem validação e tal, eu simplifiquei para ele ficar mais palpável para a Talk. Então, tipo assim, no teste de integração, ele tem uma porrada de componentes, então a gente consegue nele preencher todo o fluxo e verificar se o componente está... se o botão está se habilitando na hora, se o input está tendo checagem de erro. A gente consegue trocar os estados e ir para próximos passos. Cada passo é meio que um componente separado nesse fluxo. Então, a gente está esperando, tipo assim, a gente deu a nota 3 estrelas, a gente verificou se o botão está habilitado depois que deveria, ele estava habilitado antes, clicou nele, esperou, a Test Lab tem uma opção para a gente esperar por mudanças assíncronas, e como o state do React é assíncrono, isso é muito legal para a gente. Então, a gente espera ali o estado mudar e mudar de componente, a gente volta a preencher e depois a gente vai para o passo final. Agora deixa eu descer um pouco o teste. Aí... Não, peraí que bugou tudo para mim. Eu fechei, foi a apresentação, foi mal, galera. Deixa eu voltar aqui. O bom de tal que é isso, que é tudo ao vivo, só os erros. Aí, vamos descer um pouquinho aqui. Essa gambiarra. Aí. Show. E aí, no terceiro caso, a gente consegue testar o outro caminho. E os slides não passam no teste, mano. Paga. E aí, no terceiro caso, a gente consegue testar o caminho contrário, né, velho? Tipo, deu 5 estrelas e a gente verificou que ele já foi direto para o último passo. Isso é um exemplo bem pequeno, mas mostra como que um teste de integração traz muito mais confiança de um fluxo para a gente do que se fosse aquele teste unitário para cada parte ali. E mesmo que um teste unitário para cada parte ali, eu não ia ter essa confiança que ia estar tudo funcionando em conjunto. O que é uma vantagem bem boa do teste unitário, teste de integração. E... Olha o spoiler. E aí, os testes de integração são testes que eu considero um balanço muito bom de custo-benefício, sabe? Porque, querendo ou não, o nosso tempo é dinheiro para a empresa que está contratando a gente. Principalmente se a gente botar um contexto rápido de software, né? Que literalmente é uma correria. Então, eles não são tão rápidos e fáceis de escrever quanto testes unitários, de fato. Mas eles são testes que trazem uma confiança muito maior que o teste unitário por um custo não tão maior. Ele não demora tanto a mais, em comparação com um teste ponta a ponta, que demora muito mais para escrever, mas em compensação ele traz uma confiança extrema, né? Porque você está testando sua aplicação inteira. E aí, aproveitando para trocar um pouquinho dessa ponta a ponta, eu vou falar um pouquinho dele, mas para quem não conhece, teste ponta a ponta é um tipo de teste onde você vai ter tipo um robozinho que vai percorrer essa aplicação e vai executar todo um fluxo que você predeterminou e vai ter essa aplicação com
a maior confiabilidade possível. Vai testar em produção, com seu back-end de produção, vai fazer fluxos reais, não vai usar mock, porque esse daí ele vai rodando no browser. E isso é muito legal. E aí, eu não vou entrar tanto em detalhe no ponta a ponta, porque é um tipo de teste que a gente está começando a utilizar aqui no Subsol também. A gente não está com tanta bagagem qual esse teste de integrações, por exemplo, porque a gente está começando a ver as vantagens que traz para a gente. Então, eu vou contar só um pouquinho dele aqui para a gente. Por que é legal usar o teste de ponta a ponta? Porque, primeiro, como eu falei, você vai... O teste de unidade de integração não consegue garantir que, por exemplo, as datas, os dados, o data, né, que você está passando com a teste de back-end, e o back-end respondendo direitinho, e você está respondendo direito aos erros. Porque no teste do Jest, não está mocando as coisas, né? Você tem lá um provider para você mocar suas aquisições, e ele sempre vai trazer as coisas. Não, a não ser que você possa dar um erro, vai trazer tudo certinho. E na prática não funciona tão bem, né? Tipo, a gente sabe que network na vida real não funciona redondinho assim, né? Requisição quebra, dá pau, demora para carregar. Você tem N problemas possíveis ali que sua aplicação tem que responder corretamente em produção. E outro ponto muito legal é que você passa a não depender de mocks para testar, para simular o browser. Quando você está testando código no Jest, por exemplo, você não consegue direito verificar cookie, local storage, você tem que ficar mocando tudo, você tem que mocar o fetch. Às vezes, né, você não pode, mas você às vezes precisa mocar o fetch. E isso são práticas que não são muito legais, porque você perde um pouco da confiança, né? Dependendo do contexto, passa, mas quando você tem que testar um fluxo muito grande, além de ser muito trabalhoso e a quantidade de mock aumentar exponencialmente para você testar de forma de integração do Jest, por exemplo, no ponta a ponta você vai ter um gasto de tempo um pouquinho maior, um custo um pouquinho maior para rodar um servidor, um teste mais pesado, mas em compensação você vai ter uma confiança quase que 100% que sua aplicação está funcionando em produção. E aí, se esse é o próximo slide, eu gravei rapidão o Cypress, a gente usa o Cypress antes do Sol, e aí eu gravei rapidão o Cypress rodando ali no Cifra Club, e essa aqui é a interface dele, ele abre um browser, o que é muito legal porque você pode escolher qual browser vai abrir. Se não me engano, ele está atualmente com suporte para o Firefox, para o Edge e para o Chrome. E aí você tem toda a opção do browser, que está rodando no browser, e na parte esquerda, ele está mostrando tudo que está acontecendo. Tá vendo que tem umas queries vermelhas? É porque, como tem produção, a gente tem banner. Para quem já trabalhou com banner, sabe que banner é uma loucura. Ele vai, tipo, ele abre o Google Ads, e se está usando alguma coisa tipo pré-bid, ele vai disparar a aquisição para 10 redes diferentes para ver quem vai dar mais dinheiro para você. Então, tem hora que não responde, tem hora que dá pau, e aí dá esses networks vermelhos ali. Mas você pode ver que ele está fazendo todo um fluxo de um usuário normal. Eu fiz bem mais simplificado, rapidão, para a gente mostrar, mas ele pega, entra no site, navega tudo e show. Uma coisa muito legal do Cypress também que a gente percebeu é porque o Ken Dodds e a comunidade dele fizeram também a versão da Testing Library para o Cypress. Então, existe a Cypress Testing Library, que a gente consegue usar as queries da Testing Library no Cypress. E isso é muito legal por algumas coisas. Tipo assim, primeiro que você está num time tipo nosso, que a gente já acostumou a usar a Testing Library, isso é muito bom, porque a gente está migrando para um novo ambiente de teste, e a gente não vai ter toda essa... Não vai ter essa curva de aprendizado tão grande. Roda headless também. Você tem a opção de rodar headless no CI, e você pode ter a opção de rodar com uma flag de dev, que ela abre o navegador para você conseguir debugar e conferir tudo. Porque uma coisa que eu não falei que é muito legal, eu não estou constatando nesse computador para mostrar para vocês, não estou nem perto aqui nesse PC. Mas, quando ele termina um teste, ele para nessa janela e cada linha que ele deixou ali naquela barra da esquerda, você consegue dar um hover nela e ele guarda um snapshot para cada ação que você fez no seu teste. Então, se algum teste quebrar, você pode voltar naquele snapshot e ver porque que ele quebrou. Se o seu teste passou, você pode, às vezes, conferir se ele passou certo, assim, vai ver que ele clicou no lugar errado, mas deu certo por acaso, né? E aí tem algumas bibliotecas que funcionam em conjunto com o Cypress para fazer teste de regressão visual. Não é uma coisa que a gente começou a usar ainda, a gente está começando a olhar sobre isso, mas é uma parada interessante de você usar também. Mas voltando para a Testing Library, você tem um pouco de uma curva de aprendizado um pouco menor, porque o time já está acostumado a usar aquelas queries, e todo aquele projeto acessível, todas as boas práticas que ela traz, você consegue migrar elas para outro ambiente. Então, acaba que a galera consegue produzir mais em menos tempo, né, do que aprender todas as queries do Cypress nativas, assim. Então, eu trouxe um exemplo, mas vai entrar na mesma coisa. O meu slide não está passando o teste. Vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse slide aqui ao vivo e já mostrar só um de cada vez. Mas, basicamente, o que está rolando aqui é um teste ponta a ponta que a gente fez no fluxo de cadastro. E aí ele é bem rapidinho assim.
Deploy. É TDD, galera. É teste deploy, depois do deploy. Aí a gente... Vocês conseguem ver assim? Ou fica muito ruim? Você pode dar um zoom aí na apresentação, sem ser o zoom do browser, Aqui, né? e aí fica mais fácil você navegar do que ficar redimensionando. Ó, bem melhor. Espera que eu dei um zoom zoado aqui. Agora sim. Show, valeu, Pratos. Aí, tipo assim, a gente tem aqui um teste que ele passa por fundos de cadastro. Você pode, tipo assim, a gente pode configurar qual URL que vai acessar. A gente pode logar a gente pode, no caso, a gente tem uma URL fechada, então a gente logou na URL fechada por aquele prompt do browser. Então, você consegue escolher para onde que ele vai navegar. Então, você pode usar o seu ambiente de dev ou de produção, dependendo. É recomendado acessar de produção para você ter maior fidelidade, né? E aí você passa a testar igual na Testing Lab, tá vendo? As mesmas queries, e você vai passando por tudo de uma forma bem tranquila. Essa parte é só isso. Vamos para a próxima. E aí, caras... Aí você pode ver que, tipo assim, a gente tem... Esse teste não mostra, mas a gente conseguiu fazer upload de vídeo de forma nativa no browser, upload de foto. Tem uma etapa que a gente tem que editar uma foto, igual tipo no LinkedIn, você vai pôr uma foto, você tem que ajustar a foto, dando zoom, cortando ela. A gente conseguiu fazer isso pelo Cypress também, que foi bem legal. Ele mexe a foto, dá um zoom e tal. Então, a gente também consegue aqui checar o local storage, se está tudo indo certinho, se está tudo salvando certinho no local storage. Então, você tem uma fidelidade muito maior na sua aplicação. E você pode fazer um fluxo muito, muito grande. Nesse caso aqui, a gente... Não, eu li que não é o caso ideal, que a gente fez um pouquinho errado, que a gente criou um usuário que vai ser só do Cypress, por exemplo, e ele vai ficar rodando esse fluxo para não ter que ficar todo criando um usuário novo. Mas aí o foda é que a gente perde um pouco dessa confiança do fluxo do zero, né? E aí é uma coisa que você botar na balança, né? Você vai... Como você vai lidar com o back-end, né? Vai ficar toda hora que rodar o teste no CI, você vai disparar uma porrada de aquisição, criar o usuário novo do banco, vai upar de novo para o banco, vai fazer um tanto de parada. Então, a gente está pensando e pesquisando um pouco ainda como lidar com essas coisas, sabe? Quando que a gente vai rodar esse teste? Se a gente vai rodar realmente a cada deploy, a cada push, a cada PR, se vai ter tipo um cron job verificando sazonalmente essa parada. É uma coisa que a gente está estudando ainda. Quem tiver já vivência com o teste ponta a ponta, quiser trazer aqui, a gente agradece sempre. E aí é isso, galera. Só para recapitular aqui, agora a gente pode voltar para a apresentação normal, que tá suave. Eu passei um pouco sobre os testes, né, que a gente está usando aqui. Cypress não rola, eu acho que não rola no React Native não, cara. Mas a Test Library rola no React Native. Aí recapitulando um pouco, escreva testes. A primeira coisa que tem que fazer é escrever testes. Primeiro começo. E o segundo, que a gente falou mais cedo, não testar detalhe de implementação, mas sim casos de uso, porque assim você vai ter uma confiança maior na sua aplicação, que o usuário está conseguindo fazer o que ele quer fazer. A terceira, testar como o usuário faria, que relaciona com a segunda, mas foca um pouco na acessibilidade. Então, sempre que for escrever um teste, tenta fazer com acessibilidade, tenta testar a acessibilidade direitinho, para você garantir também que todo mundo vai ter uma experiência legal no seu site, não só a maior parte dos usuários que não tem deficiências, né? E qualidade é melhor que quantidade de teste. A gente já teve um problema no nosso time, que a gente teve uma época que a gente realmente não estava escrevendo teste, a gente não estava com essa manha ainda, né, colocando nosso dia a dia de desenvolvimento. Então a gente colocou tipo um CI assim, a gente colocou um step no CI, que quando o coverage diminuía, nossa cobertura de teste diminuía, a gente barrava o PR. Isso é legal pra galera escrever teste, né, você forçar a escrever teste, só que com o tempo isso começou a trazer um pouco de mais prática pra gente, né, porque às vezes você fez o PR ali, só que ele barrou mesmo assim, e aí tu vai procurar onde que eu vou escrever teste, né, tipo, o que eu vou escrever agora, porque meu PR tá com teste escrito. E aí tu começa a ficar procurando detalhe de implementação, que a gente falou lá no início, né, então volta todas aquelas más práticas que a gente pode trazer pra gente. Então, com a qualidade, melhor quantidade, não só para teste, para qualquer coisa no seu software. E aqui a nossa stack atual de teste, incluindo o teste estático que o Jonathan lembrou, que a gente está usando estudo só hoje, para quem quiser trocar uma ideia, para quem quiser sugerir novas coisas, ou até sugerir para onde vocês trabalham, né? Tipo, trazer, tipo assim, vi uma talk legal ali, vi que Cypress é doido, vamos usar aqui. Quem quiser trocar ideia sobre essas tecnologias também, por mais que ponta a ponta a gente está um pouquinho embrionário ali, a gente ainda consegue trocar uma ideia melhor, juntando o time e trocar uma ideia. E é isso, galera. Obrigado, eu espero que essa talk aí tenha sido legal para vocês. É muito bom ver o evento pra caramba aqui.
esse talk quinta-feira à noite online. Isso é muito massa de ver a galera participando da comunidade, mesmo nessas situações assim, buscando conhecimento. É muito importante. Agradecer de novo a Nata House aí pela parceria que a gente fez essa ideia. Foi muito doido, espero que role mais vezes. E, de novo, redes sociais aí, para quem quiser trocar uma ideia, fica aí. Se alguém quiser ter uma pergunta, trocar uma ideia, adicionar alguma coisa, agora estamos abertos. Muito doida a palestra, mano. Curti. Eu só queria deixar as 2 ferramentas de Lib, né, pra gente compartilhar, manter um espírito de comunidade. A primeira é a que é a Wolf, que é uma Lib roubadaça que o Matheus trouxe pra gente para fazer teste end-to-end. Eu indico a galera a dar uma olhada, porque tipo ridícula a maneira que ele escreve teste end-to-end. Doido. E essa outra que é a Backstop.js, que é para teste de regressão visual, que também é muito massa. E para a galera que também quer dar uma estudada maior sobre teste, o lendário post do Kent's Doc falando sobre testes, vários tipos de teste, né? E os tipos dele até chegar ao teste de end-to-end que você falou. Ele tem vários posts muito legais no blog dele, que vale a pena todo mundo conferir. Desde isso que o Jonathan falou, né, de os tipos de teste, até ele, tudo que eu falei, basicamente, eu peguei muito dos blogs dos posts dele também. Vocês um dia lerem todos, eu meio que muita coisa que eu falei, ele falou também, é muito massa. Só para explicar, mano, pra galera, explica para eles o que é TDD, só pra... Mano, TDD, velho, eu zoei lá com o teste depois do deploy, né? É uma prática de desenvolvimento de software que chama desenvolvimento orientado a testes, traduzindo, né? Que é tipo Test Driven Development, que é basicamente um método de desenvolvimento onde eles te sugerem você escrever seu teste antes do código. Então, é uma coisa muito legal para quem está, inclusive, querendo começar a escrever teste de integração, porque você pode pensar primeiro nos casos de uso, escrever seus testes primeiro, para depois seu código obedecer aos casos de uso, né? Então, você tem o test first, né? Você vai ter sempre o foco nos testes. E aí, se alguém quiser adicionar alguma coisa, eu acho que deu uma explicação bem básica aí, né? Só adicionar aqui também, que é uma coisa que eu também não tenho tanta experiência assim, mas acho importante, hoje em dia, dependendo do seu sistema, é fazer testes, cross-browsing testes. Então, existem ferramentas que fazem alguns testes de forma automatizada da sua aplicação em vários tipos de browsers, inclusive em aparelhos móveis, para fazer teste de responsividade também, quebra de layout, coisas do tipo, que muitas vezes a gente não consegue fazer utilizando só testes unitários ou até testes end-to-end mesmo, porque, por exemplo, com o Cypress são limitadas as versões que você pode escolher do Google Chrome ou do Firefox. Então, existem algumas ferramentas que rodam desde o Internet Explorer antigo, em Linux, em Mac, em Windows, e acho que uma das mais famosas é o Browser Stack. Normalmente as ferramentas, as melhores são pagas, né? Mas também é um tipo de ferramenta legal para se ter um radar aí, depender do produto, do projeto que você trabalha. Muito doido, mano. É isso aí. Que ele falou, o Cypress você consegue até configurar o viewport, escolher um browser, mas é bem limitado as opções. Acho que são tipo 3 opções só e não tem consegue pegar um IS6 da vida, né? Mas o Igor perguntou ali que se é teste de regressão visual. Não é uma parada que eu manjo muito, então se alguém tiver que manjar, eu poderia responder. Mas eu frago que tipo assim, é um tipo de teste onde a ferramenta de teste vai tipo, tirar umas prints assim, vai tirar uns snapshots do seu fluxo enquanto ele vai testando, e ele vai comparando com os que ele tinha anteriormente. Então, tipo assim, ele tem um algoritmo lá que vai comparar pixel a pixel, é bem pixel perfect a parada assim, e aí ele consegue comparar, tipo, exatamente tipo, isso que o Senna falou, né, tipo, de quebra de layout, alguma coisa estourou aqui, uma cor mudou, alguma coisa quebrou assim. Então, é uma parada que a gente está começando a querer adotar também, eu não tenho muito conhecimento aí, se alguém tiver, já convive com esse tipo de teste, já escreve esse tipo de teste, já está mais habituado, queria dar uma ideia melhor aqui, fica à vontade. É isso mesmo, ele é bem indicado para as empresas e para quem trabalha com design system, porque, por exemplo, você tem um componente e você vai mudar alguma coisa, adicionar uma feature nova e saber se nada quebrou. Aí ele faz um teste em toda a tua aplicação, vai tirando o print e aí você configura o range, né, de alterações que tem, se, sei lá, um texto que colocou grande e acabou quebrando o teste, o print todo, aí ele já vai alertando para ti. Muito doido isso, né? Eu pego outras viagens nessas paradas, é muito louco. Demais que isso.
Tem até umas do Cypress que integram com o Cypress, assim, que à medida que ele vai rodando o seu teste ponta a ponta, que ele já guarda o snapshot, né? Tem umas que você consegue adicionar, que o Cypress tem bibliotecas externas também, né? Você pode adicionar ele igual a Testing Library. E aí tem umas que você pode adicionar no Cypress para ele justamente comparar os snapshots antigos, assim, para ele fazer regressão visual. É mó doido. Aí o Marcelo mandou duas aí, que tem um storybook também, que é doido. Uma coisa que eu queria falar, até levantar uma discussão aí, é uma coisa que eu tava pensando aqui, até tem uma experiência, o Henrique Palotti tá aí também, ele chegou a trabalhar comigo nesse projeto, mas a gente fez uma API lá que a gente estava fazendo e a gente cobriu ela 100% de teste unitário. Aí uma coisa que a discussão que eu queria levantar é, até, tipo assim, até que ponto realmente vale você testar toda a linha de código que você fez? Realmente, tipo assim, tudo tem que estar testado, ou chega um ponto que, tipo assim, realmente tem coisa que vale mais a pena você. Tá difícil ali, tipo assim, tá difícil não, mas vale a pena você estar desenvolvendo uma coisa nova do que desenvolvendo um teste para aquilo. Tipo assim, como é que você vai conciliar, às vezes, tipo assim, você vai. Sempre que você fazer alguma coisa, você vai fazer um teste, ou você vai fazer as coisas, depois vai separar um tempo para fazer um teste, o que pode acabar sendo atropelado, né, com a correria de empresa. Mas, tipo assim, chega algum ponto que realmente, tipo assim, você tá fazendo os testes ali porque você tá, tipo, preenche. Sabe aquela coisa de você faz lá sua to-do list, você quer marcar tudo, você quer deixar tudo verdinho, saca? Assim, chega algum ponto que realmente você tá nessa viagem de querer deixar a parada perfeita ali com tudo testado, ou tipo assim, tem coisa que você não precisa preocupar com o teste na hora que você faz, saca? Eu acho que isso é uma coisa legal de discutir. Isso é uma discussão interessante, mano. O meu ponto de vista sobre isso, e todo mundo aí fica à vontade para dar o próprio, né? É que hoje eu não consideraria escrever uma feature nova sem teste mais. Já faz parte do desenvolvimento, te dá uma segurança animal, porque, mano, o seu sistema, velho, quanto mais teste você escreve, velho, quanto mais teste você tem, menor a chance de você ter bug. Isso é estatístico, Fraga. Quanto mais se o teste pegar mais coisa antes, você não vai ter que ficar procurando depois. Se o teste já prevê a coisa, é menor a chance de dar um bug que ninguém sabe o que aconteceu. Com certeza. Então, tipo assim, mas a questão de até quando vale, tipo assim, por exemplo, teste unitário, eu acho que, tipo assim, vai do experimento, Fraga. Porque a primeira vez que eu tentei escrever teste de integração foi até um pouco difícil pensar nesses casos de uso para tentar integrar tudo junto, né? E como fazer um teste de integração que não repita testes anteriores, que não fique sendo redundante, né? E que consiga validar o fluxo de uma forma boa, de forma confiável. Eu acho que à medida que você vai pegando essa manha, você vai vendo que talvez os testes não é a questão de não escrever testes, mas sim, tipo assim, às vezes você escreveu uma feature que tem, tipo, um fluxo de avaliação que eu fiz de exemplo. Você escreveu um fluxo de avaliação ali que tem, tipo, vários componentezinhos assim, só que, dependendo, um teste de integração bem feito nesse fluxo pode cobrir muitos dos casos que você teria que fazer em teste unitário, Fraga. Teste unitário. Então você vai vendo que ao tempo uma coisa compensando a outra. Mas aí vai um pouco da percepção, assim, talvez do tempo que você vê nesses testes. Tem um post do Ken Dodds que ele fala um pouco disso, tem esse que o Jonathan falou, acho que ele até fala, ele mostra o troféu de teste nesse post que o Jonathan mandou, que ele fez com um troféu dos testes. Nesse mesmo. Que é muito massa, exatamente, porque ele fala, tipo assim, que ele chega na opinião dele, chega uma percepção dele de qual que é o custo-benefício ali para você, até onde vale você ficar escrevendo teste unitário, integração, ponta a ponta, uma questão meio percentual, assim, que ele vê na visão dele que é o maior custo-benefício. É muito legal que fez esse post também. Outro post legal é esse aqui, que ele fez sobre teste de integração, que é baseado naquele tweet do Guilherme que eu dei ideia também. Eu acho que uma coisa também que eu acho que entra nessa equação aí é o ambiente que você tá, né? Porque aí, sabe, muitas vezes, tipo assim, você vai estar sendo pressionado para entregar uma parada rápida ali, você não consegue, tipo assim, você reservar esse tempo para você conseguir realmente fazer a parada bem feita do jeito que você criou topicamente, né? Sim. Isso é uma coisa complicada. Isso rola muito. Isso é foda, porque normalmente você pode ter uma pessoa que gerencia ali, que talvez não vê, pode ser uma pessoa no EdTech, né, alguma coisa assim, que não vê tanto valor no teste, né, tá mais preocupada com a velocidade. A nossa sorte foi que a nossa equipe, a gente tem a Bela, que é uma gerente cabulosa, que ela vê muito valor nisso e sempre deu abertura pra gente trabalhar muito nisso. E evoluir nesse ponto. O lance todo é o mindset que você falou, né? Pô, hoje você não consegue mais desenvolver uma feature sem fazer o teste. Tem sim a sua curva de aprendizado, tipo, a pessoa vai ver, sei lá, mock, vai ver um monte de treta que ela vai ver,
mas é tipo quando a gente está aprendendo a desenvolver. No começo a gente não sabe fazer nada, não sabe alinhar uma div, mas depois com o tempo aquilo se torna tão comum e tão fácil que é meio que repetitivo. Então, os unitários é muito isso. Tem a sua curva de aprendizado, mas assim, tipo, o que eu indico pra galera é: você vai fazer uma coisa bem besta, bicho. Pega um componente ali e já testa aquele teu componente. Se for algo muito complexo, depois pega uns estudos lá e separa e tenta fazer aquele teste. Que aí depois você vai pegando experiência, pegando, daqui a pouco já tá um monstro no teste. É isso aí, mano. Vira parte do seu processo de desenvolvimento mesmo, né? Isso é muito legal. E o Rander perguntou se a gente usa teste caixa preta. Ainda não. Eu já estudei um pouco sobre ele, né? Que você taca uma porrada de input, né? Para ver a saída das paradas, para ver se está indo certo. Para você validar, né? Se vai receber ou não. Só que a gente ainda não usa isso. A gente está caminhando muito, muito lentamente ainda no ponta a ponta, até pelo momento também da empresa, né? Que a gente está num momento mais de features novas, né, com uma correria maior, para parar e começar a escrever. Uma coisa é escrever teste no desenvolvimento, outra coisa é parar tudo para você começar a aprender a escrever testes de outros fluxos que já existem, né? Então, a gente ainda está caminhando muito lentamente em teste ponta a ponta. Então, como eu falei, é uma coisa que está bem embrionária ainda, tanto que, se não me engano, a gente escreveu só um fluxo ainda só, com ponta a ponta, para a gente aprender ainda. Então, inclusive, se alguém usar e quiser dar uma ideia para o Rander aí de como que funciona no uso de vocês, seria ótimo. Vou complementar um pouquinho aqui, já que o Pedrinho puxou um pouco essa questão do teste aí. Eu curti muito e concordo muito com o que o Bunny falou aí, especialmente no início lá de que a galera tem muito essa questão de teste é chato, né? Teste é um negócio... Você vê muito hate esse sistema de teste, especialmente unitário. Mas não, velho, depois que eu comecei a escrever teste, a evolução do meu código foi, tipo assim, absurda, sabe? A qualidade do meu código foi, tipo assim, um crescimento exponencial pra caramba. E é legal pra você ver que nem é só a questão de você ter certeza que a feature no final lá vai estar 100%, saca? É uma questão que, tipo assim, afeta muito do seu código, do seu dia a dia ali e tal. E isso é muito, muito foda, porque igual você leio bastante os Matt Fowler, etc., né? Uma coisa que as galera sempre falam é que, tipo assim, o seu código, o seu teste é o primeiro feedback do seu código. Em questão de tudo. Questão de funcionalidade, questão de qualidade, questão de tudo. Então, se o teste está chato, uma coisa legal também de você pensar de por que o teste está chato. Quem escreveu um teste com um código da hora ali, nossa, velho, gostou demais, é muito da hora. E você vê que vira realmente um complemento muito grande do seu teste. Sim, com certeza. Isso é uma mentalidade muito boa que você tem, uma coisa que depois você começa a sentir, você vê o quanto é vantajoso, assim, gente. O gatinho. Arthur, eu queria fazer mais uma reflexão aqui, entender um pouco de como a experiência suas com TDD no front-end. Já no back-end é um pouco difícil de pensar nessa mentalidade, mas no front-end, muitas vezes, você tem que trabalhar com bundle, com CSS, você não sabe qual lib você vai desenvolver para, sei lá, fazer a leitura de um parse. Como é que vocês pensam no TDD para aplicar no front-end? Eu sei que é uma prática boa, mas muitas vezes eu nem sei qual a biblioteca que eu vou utilizar para fazer tal feature. Aí eu fico, mas como é que eu vou fazer o TDD para aquele fluxo se eu nem sei por que caminho eu vou primeiro? Aí, naturalmente, quando eu vou descobrir na biblioteca, o que for, na hora que eu vi, eu escrevi o código antes. Boto fé, mano. Isso é uma reflexão da hora. A gente... pelo menos eu não tenho feito muito TDD, tem um tempão, eu já fiz umas épocas assim, mas quando eu tentava trabalhar com TDD, tem essa questão da lib, mas eu sinto que no front-end, pelo menos nos casos que eu trabalhei, a gente não tinha muita essa variação de biblioteca para cada feature, né? A gente tinha uma preocupação muito grande de, na verdade, usar cada vez menos bibliotecas externas. Então, muitas vezes a gente fazia... que nem para quem estava na Hacktoberfest, né, que eu dei ideia daquela lib lá do React Movable, que era uma lib drag and drop, que a gente começou fazendo na mão e depois foi ver que foi fazer a lib mesmo. Mas, tipo assim, independente da lib que a gente for usar, normalmente o seu fluxo, o seu caso de uso é o mesmo para o front-end, né? O usuário, não importa qual lib você for usar, ele vai fazer a mesma coisa. Então, como no front a gente não está testando input, output, né, de um back-end, a gente está testando a interação do usuário mesmo, você vai clicar no botão, você vai arrastar a coisa, meio que a lib pode não importar tanto, né?
E aí você pensa nos seus casos de uso, o que esse componente tem que fazer, o que essa feature tem que fazer, né? O que tem que dar certo, o que tem que dar errado. E aí você escreve tudo isso tipo, num bloco de notas ali e regaça os testes antes. E conforme você escreve uma coisa, você vai adaptando, né? Às vezes você vai vendo, tipo assim, quebrou o teste aqui, mas não foi porque tá errado, mas sim porque, sei lá, eu botei a label do botão errado, né? Então, tem uma diferencinha aqui ali que você consegue ajustando a parada. E eu penso que é um pouco assim. Quem trabalha com TDD e quiser dar uma pala aí também, aberta a reflexão. Quando eu estou usando o TDD para desenvolver alguma feature, eu sempre vou fazendo passo a passo do que eu realmente falo, né? Que é o vermelho, o amarelo e o verde, né? Então, escreve primeiro o teste, aí vai dar o vermelho porque não conseguiu nem importar o arquivo, depois dá o amarelo porque conseguiu já importar, mas deu algum tipo de falha, e depois o verde porque passou. Mas eu sempre tento funcionar, tipo, no caso que deu certo e no caso que deu falha. Então, tipo, no projeto JavaScript a gente não tem problema de tipo. Então, o próprio TypeScript já infere várias coisas que podem dar errado ou certo, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, sei lá, a gente espera que a API retorne tal coisa. Então, eu gosto sempre de pensar nos casos de falha também e como que o meu componente ou minha função vai fazer naquilo. Mas a mentalidade que eu tento sempre fazer é ir pensando realmente nos casos de uso, que é aquilo que você falou, né? Tipo, qual é o lógico de fazer esse componente, qual é a função dele, e caso ele dê falha, qual é a minha função de fallback, ou o que eu vou fazer aqui em caso de erro. Isso aí, mano. Vocês estão me ouvindo? Sim, manda ver. É porque a gente falando sobre TDD no front-end, né? E eu falo, não sei nem qual biblioteca que eu vou usar para fazer uma interface ainda. A Testing Library, de forma geral, ela ajuda muito nisso, porque eles têm adaptação para React, para DOM puro, né? Vanilla, né? Como queira chamar. E outras bibliotecas, outros frameworks também para desenvolver interface. E como a ideia deles é ser acessível, isso não é uma particularidade da React Testing Library, mas da Testing Library de forma geral, como a finalidade deles é testar com boas práticas de forma acessível, você pode começar a escrever o seu teste, como que ele tem que ser acessível, e aí depois que você implementar o seu componente ou sua interface, o que for, isso configura o TDD, sabe? Tá primeiro o seu caso de uso, você vai testar o seu fluxo primeiro, você vai escrever o seu fluxo. E é claro, igual, acho que foi o Jonathan que falou aí, escrevendo um caso de falha também, mas pensando em TDD para front-end, a Testing Library ajuda muito, porque ela não está preocupada com detalhe de implementação, ela está preocupada com como a pessoa vai usar aquela interface, né? Como que ela vai clicar no e tal. Então, pensando em TDD para o front-end, eu acho que a stack inteira da Test Library ajuda muito. Com certeza, mano. Exatamente. Que é meio que tem, até que você falou, né? Tipo, ela funciona no React Native, no Vue, no React normal. Tem uma porrada de coisa que ela tá preparada para funcionar. Que é tudo feito na base de é que ela tem a DOM Testing Library e todas são feitas baseadas nela. Então, meio que qualquer framework você consegue implementar a Testing Library também, se quiser, né? Então, fica meio que agnóstico, né? É bem legal isso. E eu acho que outro ponto legal também é não levar o TDD como regra também, né? Como por parte das coisas. Mas assim, você não precisa estar implementando o TDD 100% do seu projeto o tempo todo. Acho que é tipo assim, entender também que momento que vale a pena você botar o TDD, ou que momento não vale a pena. Quando a coisa é muito obscura, eu acho que o TDD já não é tão vantajoso assim. Porque realmente você vai saber como você vai codar aquilo. Agora, quando você já tem uma noção ali de como fazer, de como seguir, já tem meio que a arquitetura ali na sua cabeça, aí já é mais vantajoso você usar o TDD, porque você já consegue dar uma direção um pouquinho melhor para os seus testes. Boto fé demais. Uma coisa boa também que eu curso de TDD é quando eu estou arrumando um bug fix, porque você já tem um problema que você tem que solucionar e já definindo aquilo, quebrando no seu teste, dando aquela mensagem vermelha, é uma boa forma de você estar resolvendo aquele bug e tendo um feedback disso. Você está cobrindo futuramente esse caso para evitar que o bug ocorra novamente. Com certeza, né, velho? Você vai vendo em tempo de desenvolvimento, os bugs você já prevendo todos eles, é muito bom. Muito bom, valeu, galera.
É isso aí, né, galera? Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Alguma pergunta? Se não, então é isso, né? Só mandar uns parabéns mesmo, né? Ah, valeu, lindo. Cara aí, colou. Valeu demais aí, galera. Todo mundo colou. Valeu pelo papo também. A parte que eu acho mais doida é essa, tipo, todo mundo trocando ideia depois. A parte que eu mais sinto falta de meetup presencial, né? Da galera reunir depois e trocar ideia, dessas palavras assim. Então, valeu demais, galera, por colar aí, pela presença. Também valeu Nata House, valeu todo mundo. Valeu, Matheus, pela talk também. Muito boa aí. Valeu demais, galera. Pô, parabéns aí, Arthur e Matheus, vocês mandaram muito bem. Eu achei sensacional também a questão de ter organizado o evento com uma temática construída a partir de assuntos, né, que eram de interesse mútuo, né? Então, assim, a gente tem começado a entrar no mundo dos testes cada vez mais na Nata, né? E, tipo, tornar isso parte do dia a dia dos projetos, né? E é claro que é desafiador e esse tipo de troca de ideia aqui, com certeza, ajuda muito, além de ser agradável mesmo também, né? É sempre legal ver o que a galera está usando, como que a galera está, né, solucionando os problemas. E, pô, vocês mandaram muito bem, acho que os dois conseguiram apresentar e dar uma ideia muito boa, né, sobre ferramentas muito importantes e, tipo, que só tem a crescer cada vez mais, né? Enquanto a gente trocava ideia de teste aqui, eu estava pensando, tipo, até onde que isso vai chegar, né? Eu imagino como é que vão ser bibliotecas de teste daqui a 5 anos. Eu boto fé que a gente vai ver umas coisas bem malucas aí, tipo, com certeza. E, tipo, cada vez mais é padrão testar, né? Então, tipo, é muito legal a gente aprofundar um pouco mais nisso. No mais, galera, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Bom demais ver vários velhos rostos aí. Velhos, não tão velhos assim, né? Mas Cenoso aí, Senna, Lucas Mendes, Arthur, Conrado aí, que junto com o Igor, inclusive, tem os créditos pelo Page de Next que a gente fez lá, que o Matheus mostrou um pouco na apresentação e tal. E, bom, no mais eu acho que é isso. Eu queria deixar de novo aqui o convite para a galera entrar no nosso Discord de comunidade. Jonathan, se puder mandar o link para nós aí de novo, por favor. A ideia é a gente ter essa rede de galera, né, foda que a gente tem aqui, sempre à disposição ali para ajudar no dia a dia também, né, não só nos momentos de meetup, não só nesses momentos de troca de conhecimento, mas no dia a dia mesmo, né, sempre que se encontrar algum desafio, ou então estiver pensando em estudar alguma tecnologia nova, se perguntando qual que é o melhor caminho e tal, trocar essas ideias mesmo e se ajudar. Então, é uma sugestão aí de uma forma da gente continuar interagindo, além dos próximos vários meetups que devem rolar ainda. Para além disso, friendly reminder aqui também, estamos com vagas abertas na Nata House também, buscando desenvolvedores de JavaScript, tanto do nível mais júnior quanto do nível pleno. A gente está buscando, né, tanto uma pessoa que está mais no início de carreira aí para se aprofundar mais nesses conceitos, né, que a gente estava conversando, a própria questão dos testes, entendimento de renderização e funcionamento de SPAs, essas coisas, quanto uma pessoa para vir para uma posição mais de referência também. Então, para ajudar aí na liderança dos projetos e trabalhar com DevOps também, mexer com, né, vários tipos de projetos diferentes e stacks variadas e tal, né? Para quem gosta desse tipo de desafio, é uma oportunidade bem bacana. E, para fechar, não menos importante, estamos buscando uma analista de marketing também, para trabalhar com a gente e ajudar, inclusive, a construir, né, essa rede de troca de conhecimento e o ecossistema que a gente quer fomentar cada vez mais dentro de BH, né? Porque a gente entende que é muito importante que tenha essa ajuda mútua, né, entre as empresas que fazem parte, né, do ecossistema aqui de BH, né, e a própria comunidade, porque, assim, é uma troca em que todo mundo sai ganhando, né, tanto quem está querendo aí aprender e se desenvolver na carreira, quanto as próprias empresas também que querem divulgar, né, o seu trabalho, né, os seus produtos, né, vagas, enfim. Então, valeu demais, gostei muito mesmo aí de ver aí a galera em peso. Ficamos até tristes de que não vai ter meetup em dezembro aí, mas em janeiro, com certeza, nós estamos de volta. Nós vamos trazer uma galera de peso aí mais uma vez para trocar uma ideia real. Beleza? Então, valeu demais, galera. Muito obrigado. Boa noite aí a todos. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, galera. Parabéns. Falou, moçada.